Bom dia, pessoal. A nossa aula de hoje ainda é sobre a segunda lei da termodinâmica, só que hoje nós vamos falar de uma parte específica dessa segunda lei da termodinâmica, que é a entropia. Vamos estudar o que vem ser essa entropia. Bom, a entropia ela é uma grandeza termodinâmica, tá? O que nós estamos estudando ultimamente, e ela está muito associada à irreversibilidade das coisas, ou seja, a alguma coisa que sofre a ação de um agente externo e essa coisa fica num estado irreversível, ela não consegue voltar para o estado anterior. Então, são, no caso aqui, os estados que nós estamos falando, são os estados, né, de um sistema físico. E ela geralmente é associada à desordem, ou então à aleatoriedade das coisas. Então, dentro de um sistema, quando algo está em ordem, está organizado, e ele sofre uma influência, por exemplo, da temperatura, ele tende a ir para o lado da desordem. Então a entropia sempre vai puxar para o lado da desordem, uma mudança naquele grau de organização das coisas de um sistema. Em outras palavras, a entropia ela é capaz de medir o sentido do tempo, o sentido da seta do tempo. A gente consegue saber, por exemplo, que houve uma passagem do tempo, porque houve alterações ali naquele sistema. Um exemplo voltado muito para a biologia é a questão da mudança da flora e da fauna ao longo dos milhões de anos. Nós sabemos que houve uma mudança tanto na flora quanto na fauna, porque a gente consegue observar uma desordem, uma mudança. Espécies que antes existiam, hoje não existem mais, por alguma influência. Então, a gente sabe que aquilo ali define uma passagem de tempo, por exemplo. A era dos dinossauros, eles foram animais que existiram há milhões de anos, e hoje não existem mais, mas tem vestígios que nos permitem, né, medir quanto tempo isso passou. Trazendo para a física, né, num sistema termodinâmico, algo bem mais plausível, então nós temos aqui, por exemplo, dois recipientes, onde aqui nós temos essas bolinhas vermelhas, se a gente for olhar aqui, elas estão organizadas, né, enfileiradas, bonitinho. E no segundo recipiente aqui, nós observamos as mesmas bolinhas vermelhas, só que agora elas estão bagunçadas, elas estão em desordem. O que provocou essa desordem aqui, por exemplo, pode ser uma mudança na temperatura. Então, o que eu consigo observar aqui? Que houve uma mudança também de tempo. Uma mudança de tempo com relação a esse recipiente para esse recipiente. Onde nesse primeiro recipiente aqui, elas estavam em ordem e com o passar do tempo sofreram influência de alguma coisa, por exemplo, da temperatura, e agora elas atingiram um estado de desordem. Então a entropia sempre ela vai puxar para o lado da desordem das coisas. Um outro exemplo aqui que nós podemos observar é aqui. Qual dessas configurações aqui desses tijolinhos, ela pode ser observada como um arranjo que houve uma passagem do tempo. Então, se nós olharmos aqui no primeiro bloco de tijolos, eles estão organizados, né? Estão enfileirados, um em cima do outro. E já nesse segundo bloco aqui, eles estão bagunçados. O que isso nos permite concluir que houve uma passagem de tempo dessa situação para essa situação. Aconteceu algo aqui nesse monte de tijolo aqui, vamos considerar isso como um sistema termodinâmico, e houve uma mudança nesse estado de organização. Ele tendeu aqui, ó, para o lado da desordem. Então, esse grau de desordem que ocorre em qualquer sistema termodinâmico, nós chamamos de entropia, e ele pode ser medido. A gente consegue calcular o quanto dentro de um sistema houve essa variação de entropia. Então, a entropia, ela tem três situações que ela ocorre. Então, quando um sistema ele recebe calor, ele ganha calor, o que acontece com a entropia? Ela aumenta. Agora, quando um sistema ele cede calor, ou seja, ele perde calor, a entropia dele vai diminuir. E quando não tem troca de calor, ou seja, o sistema não perde e nem recebe calor, a entropia vai ser constante. Então, essas são três situações onde a entropia pode ser observada. Então, a fórmula matemática para calcular essa variação de entropia é essa daqui, ΔS, onde esse ΔS aqui, ele significa a variação da entropia. Ela é dada em joules por Kelvin. Esse Q aqui é a nossa quantidade de calor que o sistema recebeu ou então perdeu, tá? Ele é dado em joule. E esse T aqui é a temperatura que é dada em graus Kelvin. Jogando as informações nessa expressão aqui, nós podemos obter o quanto foi que houve de variação de entropia dentro de um sistema. Nós vamos ver um exemplo aqui para a gente poder calcular usando essa definição matemática. Então, olha só, um sistema que recebeu
300 calorias e apresentou 25 graus Celsius de temperatura, obteve quanto de variação de entropia? Então eu sei aqui nesse exemplo que eu tenho um sistema termodinâmico e ele recebeu 300 calorias. Ele recebeu essas 300 calorias mediante uma temperatura de 25 graus Celsius. E eu quero saber aqui quanto foi que houve de variação de entropia. Então, primeiro, nós já sabemos que nós vamos utilizar essa expressão, tá? Da variação da entropia. Só que nós precisamos organizar algumas coisas aqui antes. Eu sei que a quantidade de calor para ser utilizada aqui nessa fórmula tem que ser em joule. E aqui no nosso exemplo está em cal, que é caloria. Eu sei que a temperatura que eu tenho que usar aqui na fórmula é em Kelvin, porém a nossa temperatura do exemplo está em graus Celsius. Nós temos que transformar essas duas coisas aqui. Essa quantidade de calor que está em calorias, nós vamos colocar em joule. E essa temperatura que está em graus Celsius, nós vamos colocar para Kelvin. Então vamos utilizar aqui a expressão TK é igual a TC mais 273. O que é esse TK? Temperatura em Kelvin, que nós queremos descobrir. TC é a temperatura em Celsius que foi dada, e mais 273, que isso aqui faz parte da fórmula. Quando a gente substitui essas informações de temperatura, que está a 25 graus Celsius, aqui no lugar do TC, nós vamos obter a temperatura em graus Kelvin. Nós vamos fazer uma conversão de temperatura. Então vamos substituir. TK é igual, nossa temperatura em Celsius que foi dada é 25. Então vai ser 25 mais 273. O resultado dessa soma vai ser a nossa temperatura em kelvins que nós precisamos para utilizar aqui no nosso cálculo. Se eu somar, eu vou obter 298 kelvins. Então eu já tenho a temperatura. Agora falta a gente transformar o calor. Então esse calor que foi dado foi 300 calorias, porém eu quero em joule. Então, o que eu sei? Que uma caloria equivale a 4,18 joules. E foi dado para a gente aqui 300 calorias. Se uma caloria vale 4,18 joules, 300 calorias vai valer quanto? É só eu multiplicar esse 300 por 4,18. Como é que vai ficar? 300, que é a quantidade de calor em calorias, vezes 4,18, que é quanto vale uma caloria, tá? Ela vale 4,18 joules. Fazendo a multiplicação, nós vamos ter um total de 1.254 joules, ou seja, essas 300 calorias que foi dada aqui no exemplo valem 1.254 joules. Esses 25 graus Celsius que foi dado aqui no exemplo valem 298 Kelvin. Agora é só substituir essas informações aqui na fórmula. Então, ΔS, que é a variação da entropia, vai ser igual à quantidade de calor, já aqui em joule, 1.254, dividido pela temperatura aqui em Kelvin, 298. É só fazer uma divisão simples e nós vamos obter a variação de entropia. Fazendo a divisão, nós vamos obter 4,20 joules por Kelvin. Então, esse ΔS é a variação de entropia que esse sistema aqui do exemplo obteve. Obteve uma variação de entropia de 4,20 joules por Kelvin.